Capital. Circuito monumental audiodescrito pela inclusão. Tradução é autonomia e liberdade. A quem pertence a história? E a cidade? Afinal, quem acessa a memória da cidade? Esperamos te ajudar com isso. Este audioguia apresenta 8 monumentos de personagens históricos situados em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, as pessoas com deficiência visual através da audiodescrição, da pesquisa e contextualização historiográficas. A escolha sobre como viver essa experiência fica por sua conta. Ele pode ser ouvido exclusivamente online ou acompanhado por uma visita aos monumentos, onde, quando e como preferir. Autonomia, lembra? Olá, que bom encontrar você por aqui. Seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Eu sou Tayana Bruno e a nossa viagem por este audioguia começa quando, literalmente, tudo era mato e o rio Cochipó era farto, felizmente. Neste primeiro episódio, nós vamos conhecer um monumento que homenageia os povos originários dessa terra. E aí, partiu? Índio Pescador. Escultura de cerâmica em homenagem aos indígenas cochiponés, da etnia Bororo, autodenominados Boé. De 1989, foi uma das primeiras obras do escultor Jambor, Jânio Borges, instalado em vias públicas de Cuiabá, segundo o artista. Sobre um bloco de concreto, com cerca de 1,5 metro de altura, o índio pescador de pé em uma canoa, ambos em tamanho natural. O bloco de concreto e a parte externa da canoa têm pintura branca recente. O interior da embarcação, o índio e os demais elementos são de cerâmica avermelhada. Ele é magro, com músculos definidos. A cabeça está parcialmente voltada para a direita. Tem cabelo liso, agrupado em mechas com cerca de 1 dedo de espessura e franja curta, que cobre a porção superior da testa. Em uma linha contínua, o comprimento dos fios fica maior nas laterais, em que cobrem parte das orelhas e se alongam na nuca. Tem olhos grandes de cantos levemente puxados, nariz grande, lábios grossos e sulcos laterais entre o nariz e a boca. Com a testa e as sobrancelhas franzidas, mira ao longe. Usa um colar largo e uma braçadeira em cada braço, todos com 3 voltas de segmentos retangulares com ranhuras horizontais e barra contínua com ranhuras verticais. Veste tanga com 8 tiras estreitas parcialmente trançadas na parte frontal. Tem um arco preso ao corpo em diagonal à esquerda. Com ranhuras de madeira e forma arredondada, a parte fixa do arco junto às costas vai da lateral direita da cabeça à coxa esquerda. Já a corda atada às extremidades do arco cruza a frente do corpo, rente ao peito e à barriga. Ele segura, próxima ao corpo, uma cambada com cerca de 10 peixes de diferentes tamanhos com pequeninas escamas. Na cambada, os peixes estão presos em um cipó que atravessa a abertura da guelra até a boca. Eles formam uma cascata que se estende da perna direita até a borda da canoa. As pernas estão levemente flexionadas, com a direita à frente. Na lateral da coxa esquerda, verticalmente, uma assinatura em letras estilizadas e espelhadas. Jambor. Abaixo, Fezesf. No interior da canoa, uma poita, em forma de pedra redonda, utilizada para ancoragem da embarcação. Há também um porrete, um arpão e 2 grandes peixes de couro. A escultura está localizada no canteiro central da Avenida Fernando Corrêa da Costa, em frente à Escola Professora Maria de Impina Lobo Duarte, situada na via de sentido Bairro Centro, número 4695, nosso referencial para este audioguia. O edifício da escola tem 2 andares e fachada de tijolinhos à vista. É cercado por um arvoredo e, junto à calçada, grades azuis vazadas. O entorno da larga avenida com 3 pistas em cada sentido é de vasto comércio. Atrás do índio pescador, destaca-se a fachada azul de uma grande papelaria. Bom, se você chegou até aqui, é porque você quer conhecer mais dessa história. Então vamos lá!
Como te contamos antes, a estátua é uma homenagem aos indígenas do grupo Cochiponés, pertencentes à etnia Bororo, que habitavam a região que viria a ser conhecida como Cuiabá, quando da invasão realizada pelos bandeirantes paulistas, no final do século XVII e início do século XVIII. Em suas mãos ele carrega o pescado, produto da atividade costumeira do povo boé, como se autodenominam os Bororo. O seu território tradicional de ocupação chegava até a Bolívia, a oeste, assim como o centro-sul de Goiás, ao leste. Ao norte, ele atingia as margens da região dos formadores do rio Xingu e, ao sul, chegava até as proximidades do rio Miranda, no que, após 1979, passou a ser o Mato Grosso do Sul. Desse modo, Cuiabá era uma região de comunicação entre esses vastos territórios. Os boés sempre desenvolveram atividades marcadas pelo conhecimento da natureza, suas potencialidades e restrições. Os homens realizam o preparo da roça, como a derrubada, queimada e capinagem, enquanto as mulheres fazem o plantio e a colheita. Elas também são responsáveis pela coleta do mel, dos frutos do cerrado, de ovos de pássaros e tartarugas, sendo que as crianças, às vezes, também são autorizadas a ajudar. Sempre foram exímios caçadores e pescadores, apesar da escassez provocada pelos desequilíbrios ambientais vindos da exploração agropecuária da região. No momento da grande invasão portuguesa por sobre os territórios que compunham as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Madrid de 1750, os boé foram utilizados pelos bandeirantes como guerreiros nas lutas travadas contra outros grupos indígenas que ocupavam territórios próximos, principalmente os Paiaguá, assim como guias dos exploradores paulistas que pouco conheciam das possibilidades logísticas para adentrar num espaço tão desafiador. Esse processo ficou conhecido nos livros de história como pacificação dos índios Bororo, mas que, em princípio, devastou a vida de tantos boé e reduziu a sua população, que era de centenas de milhares a pouco mais de 1.000 pessoas. Muitos foram os grupos enviados pelo Estado-nação que se formava, seja ele monárquico ou republicano, para realizarem esse trabalho de guerra física e simbólica pela posse desse território, uma atitude que por séculos desautorizou a permanência e sobrevida dos boé e tantos outros grupos estabelecidos no interior da colônia. Dos primeiros bandeirantes aos missionários jesuítas e salesianos que estabeleceram as bases não só da violência física, como do abandono da língua materna e dos costumes e cosmovisão ou visão de mundo, chegando às comissões militares chefiadas pelo autodenominado Boé Guató, Cândido Mariano da Silva Rondon, o idealizador da marcha republicana sobre os territórios indígenas na fronteira oeste brasileira, na primeira metade do século XX. Ele, responsável pela introdução da estrutura administrativa e dos ritos urbanos, como o descerramento da bandeira e da audição do hino nacional brasileiro nas aldeias do chamado Brasil Central. Assim, o avanço do agronegócio ocorrido nas últimas décadas encontrou um território organizado para a derrubada do campo e da floresta, com populações nativas desarticuladas entre si, principalmente pelo violento processo de acoplamento das suas subjetividades aos valores da pátria, do desenvolvimento econômico e da instituição da soberania nacional. Pelo que se observa, a maneira que se busca homenagear os boé segue sendo a petrificação de seus corpos e canoas como sinal de respeito, mas não de reparação pelos danos causados pelo criminoso saque do seu cotidiano. Este foi o Circuito Capital, audioguia com audiodescrição. Coordenação, roteiro, narração e mixagem, Tayana Bruno. Consultoria, Cida Leite. Pesquisa e historiografia, Gus Lima. Trilha sonora original, Carola Nunes. Identidade visual, Priscila Wolff. Fotografia, Karen Malagoli. Assessoria de imprensa, Nayara Leonor. Mídias sociais, Larissa Sossai. Produção executiva, Karina Figueiredo. Agradecimentos especiais, Kleber Dias, Instituto de Cegos de Mato Grosso, ICEMAT e Gisele Rodrigues.